Bom dia para todos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Semana passada nós demos início ao nosso estudo dessa vista panorâmica do Novo Testamento, cujo propósito é 2 pontos. Que a gente possa entender algumas coisas, algumas nuances que são inerentes ao Novo Testamento, que é para quando você for ler, você entender melhor algumas situações, ok? Porque eu tenho certeza que a maioria de nós, aqueles que não têm um pouquinho desse conhecimento que a gente está passando, quando está lendo o Novo Testamento, que se depara com algumas expressões ou algumas palavras, fica meio que assim, boiando e passa direto, passa lotado, e por causa disso perde um pouco do entendimento da coisa, perde um pouco do entendimento do que está sendo falado, do que está acontecendo ali dentro daquele contexto, ok? Porque tudo tem um contexto, tudo que aconteceu no ministério de Jesus aconteceu dentro de um contexto, ok? Então, se a gente não conhecer um pouquinho desse contexto, a gente, claro que o Espírito Santo mesmo assim vai revelar coisas para a gente, mas se a gente tiver um pouquinho do conhecimento do contexto, de algumas situações do contexto, vai ficar muito mais fácil de receber a revelação do Espírito. Por quê? Porque a gente sabe por que Jesus está falando, para quem que Jesus está falando, por que determinado grupo está agindo daquela maneira. Tudo isso a gente passa a entender melhor o contexto, ok? E o mais importante disso tudo aqui é o seguinte, que se você receber esse estudo aqui que a gente está passando, mas você não lê o Novo Testamento, não lê a Bíblia, não lê o Novo Testamento em especial, porque é o que a gente está tratando, isso que você está ouvindo aqui não vai te servir de nada, ok? Porque isso aqui, a gente está estudando isso em função de ler o Novo Testamento, ok? Então, se você ouvir isso aqui e não ler o Novo Testamento, esquece, porque não vai funcionar, não vai dar certo, ok? Quem aqui já está lendo o Novo Testamento? Não, aliás, não, vamos mudar a pergunta, abaixa a mão. Quem aqui já leu o Novo Testamento? Todo, de Mateus a Apocalipse. 1, 2, 3, amém. Quem está lendo? 1, 2, 3, 4. Ok, então quem já leu, quem está lendo, esquece o que você já leu, o que você está lendo. A gente vai começar tudo de novo, a partir de hoje. Ok? Você vai começar a ler Mateus, a partir de hoje. E até o final do ano, final não é muito, até o meado do ano, a gente vai chegar no Apocalipse, ok? Então, como é que a gente vai fazer? Todo domingo, de manhã, eu vou perguntar quem fez a sua leitura semanal, ok? Eu ia trazer um programa de estudo, mas não vai ser legal, porque o programa de estudo, ele mistura os 2 testamentos, ele mistura alguns livros, e a gente vai ler numa sequência que é muito melhor, ok? Quando você ler na sequência, a partir de Mateus até o Apocalipse, fica muito mais tranquilo para você ler. Você vai sentir assim, quando você chegar lá em Lucas, você vai dizer, caramba, glória a Deus, já li Mateus, já li Marcos, já estou em Lucas. Aí você vai olhar assim, aí eu vou te dar outro conselho, não vai lá no final olhar, por exemplo, você está lendo Lucas, começou a ler Lucas, não vai lá no final para ver quantos capítulos tem. Porque você vai dizer, meu Deus, quantos capítulos não vai dar? Então não faça isso, vai lendo na sequência, vai se deliciando com tudo que você vai ler. Vai se deliciando, porque você, com certeza, vai ganhar e muito. Vai ganhar a revelação do Espírito Santo, vai crescer espiritualmente. Não tenha dúvida, é só isso que faz crescer? Não. A gente também vai estar falando aqui, nas mensagens de manhã esse ano, sobre crescimento espiritual. Você vai ver que crescimento espiritual, Deus não dá crescimento espiritual para ninguém. É a gente que busca o conhecimento. É a gente que tem que crescer. A parte de Deus, do Espírito Santo, é ungir, é capacitar, é fortalecer, mas a gente é que tem que crescer. Você tem seu filho bebê, você cresce por ele? Não, você dá a ele todas as condições de crescer, mas é ele que tem que crescer. Se ele não quiser comer o mingau que você vai dar, ele vai crescer? Não, ok? Então a gente aqui cresce espiritualmente com o subsídio que Deus dá. Então, mesma coisa com relação a esse estudo aqui. Se a gente não ler o Novo Testamento e ficar só com isso aqui não vai servir de nada, porque daqui a pouco você nunca mais vai saber para que é sinédrio, o que é sinédrio e tudo mais, ok? Bom, então vamos orar e vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Algumas pessoas receberam aí no grupo, quem é do grupo recebeu o estudo no grupo,
ok? Quem não é do grupo, para receber o estudo no grupo, precisa entrar para o grupo. Todo mundo aqui está no grupo? Quem não está no grupo, levanta a mão. Vou fazer uma pergunta. Uai, por que você não está no grupo? Hã? Aí, todo mundo muda de chip toda semana, fica difícil de se manter no grupo. Então, quem não está no grupo, no final do culto, me procura, que eu vou botar vocês no grupo para vocês terem acesso ao estudo. Daqui a pouco eu vou botar o estudo de agora no grupo. Quem já tem ele no grupo, é só continuar, que a gente não terminou o domingo passado. Eu vou terminar de onde a gente parou, ok? E quem não tem, no final do culto vai ter, aliás, no final do estudo vai ter. Eu vou colocar você no grupo, ok? Vamos lá então, vamos orar. Feche seus olhos e curva a sua cabeça. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por este momento especial, momento em que nós iremos dar início ao nosso estudo de hoje, meu Pai, ao nosso estudo bíblico, inerente ao Novo Testamento. Senhor, nos ajude, Espírito Santo, Tu que és aquele que revela, Tu que és aquele que conduz pelo caminho da palavra, que o Senhor possa nos ajudar mais uma vez nesta manhã, a crescermos em graça e no conhecimento do Senhor, porque esta missão cabe a nós. Então o Espírito Santo nos ajude, nos empurre se for necessário, mas faça algo para que nesse sentido a nossa vida espiritual possa avançar. Nos colocamos na Tua completa dependência e pedimos perdão pelos nossos pecados e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos em frente. Então, nós paramos falando exatamente do Sinédrio, ok? A gente está falando das instituições que surgiram no período interbíblico. Alguém lembra o que é o período interbíblico? Quem é que gosta de história? Levanta a mão. Você está estudando história, ok? Então vamos lá. A gente lembra que o período interbíblico foi um período que durou quantos anos mesmo? Alguém pode me ajudar? 200? Quem concorda com eles que é 400 anos? Quem não concorda? Ei, tem gente que não concorda nem discorda? Como assim? Quem não concorda? Quem concorda? Leonardo, você concorda ou discorda? Júlia, você concorda ou discorda? Concorda? Luciana, você levantou a mão? Não, você concorda ou discorda? Pode concordar que foram 400 anos. O que aconteceu nesse período de 400 anos espiritualmente falando? Nada, ok? Deus se calou, não houve profeta, não se levantou profeta em Israel. Então, foi um período onde vários dominantes diferentes, várias potências mundiais que dominavam o mundo então conhecido na época, ok? Dominava a Palestina, que era a região onde ficava o povo de Deus, ok? Então, o povo de Deus foi influenciado por todos esses domínios. Nós vimos aqui vários domínios e nós vimos depois as instituições que são de suma importância para a nossa compreensão do Novo Testamento, que surgiram nessa ocasião. A gente falou aqui dos fariseus, a gente falou dos saduceus, a gente falou dos zelotes, a gente falou de várias situações que surgiram, e a última instituição que nós falamos foi o Sinédrio. Quando você está lendo lá o Novo Testamento, você vê que a Bíblia diz que Jesus foi levado diante do Sinédrio, ok? E o sumo sacerdote era Anás e Caifás, éramos dois, então a gente viu que Jesus foi levado no Sinédrio. Eles presidiam o Sinédrio, que era formado por um grupo de fariseus, um grupo de saduceus e um grupo de escribas, ok? E o Sinédrio então julgou a causa de Jesus e condenou Jesus à morte, ok? A gente às vezes, o Roma condenou Jesus à morte. Não, quem condenou Jesus à morte foram os judeus. Foi o Sinédrio, ok? Era o Supremo, era como se fosse o Supremo Tribunal Federal dos nossos dias, ok? O Sinédrio era o Supremo Tribunal humano e religioso de Israel. Era ele que julgava todas essas causas, julgava todos os hereges, julgava entrar ou não nas guerras e tudo mais, ok? Então foi esse tribunal que condenou Jesus à morte. Roma só executou a sentença, ok? Porque eles podiam condenar, mas não podiam matar, ok? Então eles condenavam e Roma matava. Foi o que aconteceu com Jesus. Então vamos lá. E a gente comentou aqui também que o que era de se estranhar, o que foi de se estranhar, humanamente falando, é claro, porque espiritualmente tem uma explicação, mas humanamente falando, o Sinédrio era um tribunal justo. Interessante, né? Era um tribunal justo e benevolente, julgava com retidão. E eram benevolentes, ou seja, eles eram bondosos para com aqueles que eles julgavam. Mas no caso de Jesus, até testemunha falsa eles procuraram, para testemunhar falsamente contra Jesus, ok? Humanamente falando, não se consegue entender isso, mas espiritualmente falando, a gente entende o quê? Que o que aconteceu com Jesus era projeto de Deus. E agora, não é? Vamos em frente, então.
a Palestina nos dias de Jesus. Como era a Palestina nos dias que Jesus andou entre nós? Agora pode acompanhar aí, você que tem. O domínio na Palestina era romano, ou seja, quem dominava o mundo então conhecido na época de Jesus era Roma. O controle era militar, não era o controle civil. Roma controlava as províncias militarmente, a Palestina era uma província romana. A língua que predominava e que unia as grandes cidades era qual? O inglês? Português? Espanhol? Era qual? O grego. A língua que dominava as grandes cidades era o grego. E a cultura prevalecente era a cultura portuguesa. Não, a cultura greco-romana, uma mistura de grego com romano, ok? Essas duas culturas dominavam lá e prevaleciam no tempo de Jesus. Esse cheiro de comida está me incomodando. Vamos lá. Estradas construídas pelos romanos comunicavam e facilitavam o comércio entre as cidades. Algumas dessas estradas continuam funcionando até hoje, por incrível que pareça. Olha como esses caras eram bons nesse negócio de construir estradas, ok? A Via Ápia, por exemplo, lá em Roma, lá na Itália, funciona até os dias de hoje. Imagina a imponência dessa construção dessa Via Ápia. Vamos lá. As religiões locais eram respeitadas e concedia-se certa liberdade às províncias para se autogovernarem. Era o caso de Jerusalém, ok? Eles tinham um governo independente de Roma. Roma só cuidava da ordem urbana, ok? Para que não houvesse conflitos, para que não abalasse o domínio de Roma sobre as províncias. Então, as províncias dominadas por Roma, se já tivesse uma religião estabelecida, podiam exercer a sua religião. Se tivesse uma liderança, como era o caso de Jerusalém, que tinha lá o Sinédrio e os sumos sacerdotes, podiam continuar exercendo essa liderança sobre o povo da província, mas com o devido respeito e a devida participação romana, ok? Só que Roma dava uma certa liberdade para que isso acontecesse. A Palestina fazia parte de uma dessas províncias, a província da Síria, no início da nossa era cristã, e ela era dividida em 5 sub-regiões, ou seja, aliás, em 5 sub-regiões. A Palestina era dividida em 5 partes. Era a Judéia, você já ouviu falar na Judéia no Novo Testamento, Samaria, você também já ouviu falar, Galileia, Pérea e Traconites, ok? Essa era a divisão da Palestina nos dias de Jesus. Então você viu que Jesus, ele rodou por todas essas regiões, né? Jesus pregou, abençoou, fez milagre na Galileia, na Judéia, em Samaria, evangelizou Samaria, enfim, Jesus não sossegava. Que exemplo para nós, né? Vamos lá. Após a morte de Herodes, o grande sanguinário, o reino foi dividido por seus 3 filhos. Aí Herodes morreu. Quem era esse Herodes, o sanguinário? Onde é que você encontra ele no Novo Testamento? Quando Jesus nasce. Ok? Quando os reis magos passam a perna no Herodes, que era esse camarada aí, e voltam por outro caminho, para não dizerem para Herodes onde Jesus tinha nascido, ele então, com raiva, manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Foi esse Herodes aqui que fez isso, por isso que ele ficou conhecido como o sanguinário, ok? Então o reino dele foi dividido por seus 3 filhos, Arquelau ficou com a Judéia e Samaria, Herodes Antipas, você já ouviu falar também no Novo Testamento, ficou com a Galileia e Pérea, e Felipe ficou com Traconites, ok? Então a Palestina, depois da morte de Herodes, ficou com essa divisão aqui. 10 anos depois, Roma tomou o governo de Arquelau, colocando um governador em seu lugar. Na época do ministério de Jesus, quem era o governador da província da Judéia e Samaria? Quem era o governador? Pode arriscar, quem aqui já viu o filme A Vida de Cristo? Ou Jesus de Nazaré? Quem que fez essa pergunta aqui para Jesus? Tu és o rei dos judeus? Aí Jesus disse, tu disseste que eu sou. Aí Jesus falou, eu vim pregar a verdade. Aí alguém perguntou assim para Jesus, e o que é a verdade? Quem foi que fez essas perguntas para Jesus? Alguém se lembra? Quem? Lato? Quem é Lato? Pilates? Pilatos? Quem concorda que foi Pilatos? Levanta a mão. Ih, só 2 concordam. Gente, pode concordar, porque Pilatos era o governador da Judéia e de Samaria na época que Jesus andou entre nós. Então, Pilatos foi o 5º desde a queda de Arquelau.
O rei que substituiu Arquelau foi Herodes Antipas. A gente também já ouviu falar no Novo Testamento. Que passa a ser chamado Herodes o Tetrarca. Por quê? Porque ele ficou agora dominando sobre 4 sub-regiões da Palestina. Jerusalém era uma cidade onde havia cultura grega, olha aí, com seus teatros, anfiteatros e costumes. Alguém sabe o que é um anfiteatro? Era o lugar onde acontecia a luta dos gladiadores, por exemplo. Os grandes espetáculos públicos aconteciam no anfiteatro, ele era cercado por arquibancadas, como se fosse, por exemplo, hoje, o Maracanãzinho, não é? Por aí vai. Então, eles tinham muitos teatros. Por que os teatros? Porque a cultura grega fazia parte de Jerusalém. Lembram? Cultura greco-romana? O grego começou com essa história do teatro, da representação teatral. Então, tinham teatros, anfiteatros e também os seus costumes. A cultura romana também e a cultura judaica tradicional, que tratava das leis do Antigo Testamento. O grego era a língua da corte, era a língua dos nobres, ok? Então, quem era nobre na época, quem tinha posses, tinha que falar grego, ok? Porque as maiores transações comerciais, por exemplo, eram feitas em grego, ok? Porque eram com as pessoas de fora e a maioria do povo de fora falava grego. O grego era a língua recorrente da época, como se fosse hoje o inglês e o espanhol, ok? Então, quem era fashion tinha que falar grego. Então, vamos lá. E também do arraial, mas era falado e compreendido pela maioria da nação, ok? Então, por exemplo, a populacha também falava grego, só que a populacha falava um grego mais decadente, tipo assim, um grego popular. Era conhecido como grego koiné, ok? E a língua comum da maioria do povo era o aramaico, ok? Eles falavam aramaico, essa era a língua pátria, era a língua de berço da Palestina, o aramaico. Mas por causa da influência da cultura grega, a maioria passou a falar grego também, ok? É como se fosse, por exemplo, o grego da populacha, era como se fosse o portunhol hoje, ok? Era o espanhol aportuguesado. Vamos lá. Então lá era o grego aramaicado, deu para entender? Vamos lá, então. Um pequeno comentário sócio-histórico espiritual. Vamos lá. É interessante vermos como as seitas judaicas ressurgem a cada geração, estando vivas nos dias de hoje com uma roupagem nova. Ou seja, só mudou o tempo, elas continuam agindo. Por exemplo, os fariseus eram os antigos ritualistas. Lembram que nós falamos aqui? Inclusive eram separatistas. Os saduceus, os racionalistas, não acreditavam em nada, eram céticos. E os herodianos, os secularistas, ok? Eram os secularistas, aqueles que favoreciam o governo de Roma, ok? Para terem vantagens políticas. A marca do fariseu, o ritualista, é qual? É aquele que está sempre acrescentando, ou seja, tornando a fé simples em algo complicado, ok? Você ainda vê isso nos dias de hoje, é claro. Então, os fariseus continuam presentes. A gente hoje, infelizmente, ainda vê muitos segmentos por aí que se dizem cristãos complicando a fé simples em Jesus Cristo. A gente costuma dizer aqui que Jesus era uma pessoa simples, ok? O evangelho de Jesus Cristo é um evangelho simples, ok? Então, os fariseus faziam tudo para complicar. E ainda hoje a gente encontra aí vários fariseus, entre aspas, no nosso tempo, tentando complicar a fé cristã, ok? Vamos lá. A marca do saduceu, qual era? O racionalismo. Não acreditava nas coisas espirituais. É aquele que está sempre acrescentando, aliás, é aquele que está sempre subtraindo. Tudo precisa ser racional e convincente, ainda que para isso tenha que cortar e omitir, ok? Principalmente as coisas espirituais. Então, quem é o saduceu hoje? É aquele que tira tudo que é importante da palavra de Deus, que tira tudo que é importante da doutrina que Jesus trouxe para nós, dos ensinamentos de Jesus. É aquele que diz, nada a ver. Nada, não, isso aí não tem nada a ver não tem problema não. Pode sim, Deus não vai se importar não. Esse era o saduceu. Não acreditava em anjos, não acreditava em ressurreição, não acreditava em contexto de vida espiritual, não acreditava em nada disso. Tem gente assim hoje na igreja, nas igrejas por aí, nos segmentos cristãos? Tem. E tem bastante. Tem, o Espírito Santo é só para aquele tempo. Milagre era só no tempo de Jesus. Não sei o quê, não, isso aí não existe. Não, dízimo e oferta, não, isso aí era do Antigo Testamento. São os saduceus do nosso tempo. Não acreditam em nada espiritual. Ok? Vamos lá.
Alguém sabe dizer se essa água aqui é de hoje? Não é não, né? Não, inclusive está com as larvas aqui, ó. Eu pediria para alguém trocar, por gentileza, um diácono ou uma diaconisa, por gentileza. E todo domingo agora cuidar para ter uma água sem larva aqui para o pastor, tá? Por gentileza. Porque nesse horário a gente já tem que ficar aqui em cima. Vamos em frente então. Os herodianos eram os secularistas, ou seja, eles não se importavam com nada. Interessante isso, né? Não se importavam com nada, não estavam nem aí para nada, desde que os interesses materiais fossem atendidos. Olha que coisa interessante. Enquanto o fariseu acrescentava e o saduceu subtraía, o herodiano passava por cima de tudo. O importante para ele era levar uma boa vantagem, ok? Ele era o secularista, estava muito mais preocupado com a sua vida secular, com o contexto secular, com a política, do que com as coisas de Deus, com os próprios ensinamentos de Jesus, ok? Assim a gente termina o da semana passada e vamos entrar agora no estudo de hoje. Esse quem está com o celular aí não tem. Eu vou ver se espera que eu vou te mandar rapidinho. Espera aí, esse de hoje. Me dá um minuto aqui. Ok, já está aí no grupo, tá? Quem é do grupo aí já está com o estudo de hoje aí. Vamos lá. Pois alguém confirma para mim aí se chegou? Chegou? Ok. Vamos em frente então. Vamos passar agora para o Novo Testamento como um todo. A gente já viu as instituições, a gente já fez um comentário histórico, espiritual e social. Agora vamos então entrar no Novo Testamento como um todo, falar um pouquinho do Novo Testamento propriamente dito. Primeira coisa que você precisa entender acerca do Novo Testamento: é o livro mais vital do mundo. Você pode dizer glória a Deus? Por que é o livro mais vital? Porque ele lida com a vida de Jesus, que é a nossa vida, e é um livro vivo, ok? Você se lembra que Jesus certa vez disse: as minhas palavras são o quê? Espírito e vida, ok? Então é um livro que transmite vida, não é um livro comum, é um livro sagrado, é a revelação de Deus, a revelação de Jesus Cristo para a humanidade, ok? Então é o livro mais vital do mundo. Não seria nada de se estranhar, fazer um comentário aqui à parte, basta você ver que os maiores best-sellers da história universal, ok? Ficaram parados no tempo, ok? Os maiores escritos da literatura universal ficaram por aí. Por exemplo, os livros de Shakespeare, não é? Alguém já leu, alguns já leram uma vez e ninguém nunca mais vai ler. Quem já leu nunca mais vai ler. E com a Bíblia é assim? Não. Quem já leu continua lendo. Eu, por exemplo, já li a Bíblia algumas vezes, a Bíblia toda. E estou lendo novamente, já terminei o Novo Testamento, já comecei de novo o Antigo, e quando eu termino eu vou começando outra vez, ok? Fazendo um ciclo vicioso no Novo Testamento e no Antigo. Então, e sempre que a gente lê, Deus revela coisas novas para nós. Interessante isso. Qual livro você conseguiu que fossem coisas novas acrescentadas na segunda ou na terceira leitura? Ok? Nem Hamlet, não é? Nem Hamlet trouxe isso para nós, que era um dos clássicos mais conhecidos de Shakespeare e tantos outros por aí, né? Mas a Bíblia Sagrada é viva. Os outros livros são apenas letra. Amém? Vamos lá. O tema do Novo Testamento. Alguém pode me ajudar? Qual é o tema central do Novo Testamento? Jesus, ok? O tema central do Novo Testamento é Jesus Cristo. Ele trata de Jesus. Trata dos ensinos de Jesus, trata da pessoa de Jesus, trata da vida de Jesus, trata do povo de Jesus, ok? Então o tema central do Novo Testamento é Jesus Cristo de Nazaré. Diga para o teu irmão, o tema central do Novo Testamento é Jesus. Fala para ele. O objetivo do Novo Testamento, alguém pode me ajudar? É a salvação da humanidade, que é e sempre será a causa mais nobre do universo. Você só foi salvo por causa do Novo Testamento. Você sabia disso, né? Ok? Então,
o objetivo principal do Novo Testamento, o objetivo de Deus com o Novo Testamento é a salvação do homem perdido, a salvação da humanidade. E qual é o projeto do Novo Testamento? Que projeto Deus lança a mão para que tudo isso se cumpra? O reino de Deus. Amém? Por isso que Jesus falou, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Amém? O reino de Deus foi antecipado por nossa causa. Foi antecipado para o nosso tempo. A manifestação espiritual do reino de Deus foi antecipada por nossa causa, para que nós pudéssemos já fazer parte desse reino. Amém? Glória a Deus. Então você perceba a necessidade que existe agora de você começar a ler o Novo Testamento. Você já sabe um monte de coisa acerca do Novo Testamento que eu não acredito que você não vai ter a curiosidade de ler o Novo Testamento. Depois de tudo que você está recebendo aí como informação, e você vai ter isso registrado aí no seu celular. Então, veja bem, eu não acredito que você não vai sentir um desejo ardente no seu coração de ler o Novo Testamento. Vamos em frente. O Novo Testamento é construído na forma de um arco literário composto por 27 documentos históricos, ok? Os 5 primeiros são históricos narrativos, que são os Evangelhos e Atos dos Apóstolos. Então, os Evangelhos e Atos são livros históricos. Por quê? Porque registram a história de Jesus, ok? E Atos dos Apóstolos registra a história do ministério dos apóstolos e do início da igreja de Jesus Cristo, ok? Vamos lá. Formando assim um grupo separado. Em seguida vem as cartas, também conhecidas como epístolas, ok? Epístola e carta é a mesma coisa, são sinônimos. Vamos lá. As 9 primeiras de autoria do apóstolo Paulo. Então, as 9 primeiras epístolas do Novo Testamento, quem escreveu sob, ou seja, debaixo da inspiração de Deus, debaixo da pena do Espírito Santo, foi o apóstolo Paulo. São principalmente doutrinárias. O que é doutrina? Ensino. Então, essas primeiras 9 epístolas escritas por Paulo são para ensinar as práticas do cristianismo, ok? Vamos lá. São todas dirigidas às igrejas formadas basicamente por gentios, ok? Tanto que Paulo era o apóstolo dos gentios, ok? Quem eram os gentios? Aqueles que não eram judeus, ok? Às vezes a pessoa faz uma confusão. Por que a Bíblia fala em gentio? Quem é gentio, afinal? Gentios eram aqueles que não eram judeus, ok? Judeu era judeus, tudo que passasse de judeu era gentio. Por exemplo, os gregos eram gentios, os romanos eram gentios e por aí vai, ok? Vamos lá. Então, de Romanos a 2 aos Tessalonicenses foram escritas pelo apóstolo Paulo, principalmente para os gentios. Vamos lá. As 4 epístolas seguintes são as epístolas pastorais. 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão, ok? Essas 4 epístolas são epístolas pastorais. As 9 últimas são epístolas gerais, são conhecidas como epístolas gerais, dirigidas às igrejas formadas basicamente por judeus convertidos, ok? Eram as igrejas cristãs hebraicas, aqueles judeus que se converteram ao cristianismo. Eu não sei se você lembra aquela declaração do apóstolo João no seu evangelho, que diz assim, ó: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. No nome de quem? De Jesus, ok? Então está falando desse grupo, não é? Que recebeu a Jesus, tanto judeus como gentios, mas aqui especificamente ele fala do grupo de judeus que recebeu a Jesus, reconheceram a Jesus como Messias e o receberam como Salvador. A partir daí surgiu esse grupo de judeus cristãos, judeus convertidos ao cristianismo, como é o caso, por exemplo, da Epístola aos Hebreus. É escrito para os judeus cristãos, ok? Para todo mundo, mas direcionado para os judeus cristãos, ok? Vamos lá. Onde eu parei aqui? Achei. Então, existem paralelos formidáveis entre esses grupos de epístolas. Vamos lá. Ambos os grupos, tanto as 9 primeiras de Paulo, como as outras 9, que eram escritas para os judeus cristãos, eles começam com um grande tratado doutrinário. Por exemplo, o primeiro grupo das epístolas de Paulo começa com a carta aos Romanos, e o das epístolas gerais começa com a carta aos Hebreus. Então, eu não sei se você já leu Romanos e Hebreus, mas eu gostaria de incentivar você a lê-las,
mesmo antes de você chegar lá na sua leitura cursiva do Novo Testamento, eu gostaria de aconselhar você a ler. Por quê? Porque são os dois maiores tratados teológicos do Novo Testamento, carta aos Romanos e carta aos Hebreus. Você vai ficar maravilhado com as explicações doutrinárias que Deus traz através do apóstolo Paulo e através do autor da carta aos Hebreus, que não se sabe quem foi que escreveu. Suspeita-se que foi Paulo, mas não se pode garantir que foi Paulo, ok? O autor aos Hebreus é considerado como um autor desconhecido, ok? Mas pelo estilo literário, a maneira de escrever, suspeita-se que foi Paulo que escreveu. Vamos em frente. Os dois tratados, ou seja, as duas epístolas, terminam com a volta de Jesus. No primeiro grupo das cartas de Paulo, termina com 2 aos Tessalonicenses, e no grupo das epístolas gerais, termina com Apocalipse. Todas as duas tratam da volta de Jesus, ok? Tanto Paulo com 2 aos Tessalonicenses, como João no Apocalipse. Todas essas epístolas terminam falando da volta de Jesus, ok? Vamos lá. Romanos nos mostra que Jesus é o único caminho. Alguém pode dizer amém? Não, está fraco. Romanos mostra que Jesus é o único caminho. Alguém pode dizer amém? Amém? Glória a Deus. E Hebreus mostra que Jesus é o melhor caminho. Alguém pode dizer aleluia? Glória a Deus. Então, uma mostra que Jesus é o melhor caminho, a outra que Jesus é o único caminho. Tessalonicenses nos mostra Jesus vindo para buscar a sua noiva. Ou seja, vindo para buscar a igreja. Que a igreja diga amém. Não, que a igreja diga amém. Glória a Deus. E Apocalipse nos mostra Jesus vindo para julgar as nações, ok? Então, Tessalonicenses, Jesus vindo buscar sua noiva, cumprindo a promessa de voltar para buscar seu povo, e em Apocalipse, Jesus julgando as nações, como a gente estudou aqui. Apocalipse você vai encontrar mais facilidade para ler e entender, porque a gente estudou aqui, né? Vamos lá. Vira sua página aí no seu celular. Eu paginei aí também. Você sabe fazer isso? Pois eu te ensino. Vamos lá então. Veja então o padrão progressivo dos evangelhos. Vamos lá. Mateus é o primeiro dos evangelhos. Ok? Isso todo mundo sabe, né? Vamos ver então essa progressão aí. Mateus é o primeiro dos evangelhos. E é ele que faz a conexão, ou seja, a ligação entre o Velho e o Novo Testamento, ok? Então, assim que você termina a sua leitura do Antigo Testamento, nas Bíblias de antigamente, nas de hoje, eu não sei se ainda tem isso, a maioria não tem mais. Mas nas Bíblias de algumas décadas atrás, quando você terminava a leitura do Antigo Testamento, lá no final do livro do profeta Malaquias, o que acontecia? Você encontrava 4 páginas em branco. Alguém lembra disso? Aquilo ali representa o quê, gente? O período entre os 2 testamentos, que é conhecido como período interbíblico. Cada folha daquela em branco representava 100 anos de silêncio, por isso que elas estão em branco. O tempo em que Deus não levantou profeta em Israel, ok? Então, cada página representando 100 anos. Você ia passando a primeira em branco, a segunda em branco, a terceira em branco, a quarta em branco. Terminou os 400 anos, começa o quê? Evangelho de Mateus. Então, Mateus faz essa ligação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Vamos em frente. E é ele que faz essa ligação entre o velho e o novo, e ele usa muito essa expressão, para que se cumprisse o que fora dito, ok? Esse é o refrão de Mateus, ok? Então, em várias passagens, ou na maioria delas, na sua leitura do Novo Testamento, quando você estiver lendo o seu Novo Testamento, você vai ver várias vezes um acontecimento, um fato, e em seguida Jesus diz: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta tal. Sempre fazendo uma referência ao Antigo Testamento. Por isso que Mateus é o elo de ligação entre o Antigo e o Novo Testamento. Que tudo que Jesus falava e tudo que o escritor, segundo Mateus, falava, escrevia, sob a pena do Espírito Santo, iluminado pelo Espírito Santo, fazia uma referência ao Antigo Testamento, ok? E Mateus, a pessoa que escreveu o Novo Testamento, era judeu, ok? Então ele sabia exatamente o que ele precisava fazer para despertar a atenção para o judeu, do judeu para o evangelho que ele estava escrevendo. Vamos lá. Depois vem Marcos. Marcos se afasta do pensamento judaico, ok? Aqui Jesus é o realizador de prodígios, ok?
Marcos é um evangelho de ação, ok? Então veja bem, eu não sei quantos aqui já leram Marcos, o evangelho de Marcos, ok? Não vou perguntar quem já leu, porque isso já não importa. O que importa é que você, a partir de hoje, vai começar a ler o Novo Testamento a partir de Mateus. Então veja bem, quem não lê, gente, eu vou fazer uma oração torta, hein? Vou pedir a Deus para a sua Bíblia rasgar toda, se você não vai entender. Aí quando você pegar ela, está rasgada, você vai dizer, a Bíblia vai falar assim para você, porque você não me leu. Ok? Claro que isso não vai acontecer, e eu não vou fazer essa oração, mas eu sei que você vai ler. Então veja bem, o que eu vou te dizer. Então, o Evangelho de Marcos são só 16 capítulos. Mas quando você chega na metade, no capítulo 8 de Marcos, você está assim, cansado. Por quê? De tanto você ver, Jesus ia para lá, e vinha para cá, e curou aqui, e ensinou aqui, e libertou aqui, expulsou o demônio aqui, e fez aqui, aconteceu aqui. O evangelho inteiro, Jesus na atividade plena, Jesus numa dinâmica tremenda de trabalho, trabalhando incessantemente. E entrava aqui, ia na aldeia tal, e ensinou aqui, e curou o leproso, e fez descer andar, e a febre. No último capítulo 16, você vai cair de cansaço. Só de ler a dinâmica do trabalho de Jesus. Então, é um evangelho de ação. E Marcos, o autor desse evangelho, era meio judeu e meio romano. Qual era a característica principal do romano? O pragmatismo. Eram práticos, eram trabalhadores. A Via Ápia está aí até hoje, que a gente falou aqui, né? Uma das estradas que eles construíram, está aí até hoje. Eles trabalhavam firme. Então, por ele estar escrevendo especificamente para o povo romano, porque o evangelho de Marcos foi escrito para o romano, para todo mundo, mas direcionado para o romano, ele precisou ali, através da revelação de Deus, colocar esse pragmatismo no seu evangelho, porque o que interessava para o romano era isso, a vida prática, ok? Então ele mostra Jesus trabalhando, ok? Vamos lá. Depois Lucas nos apresenta o Filho do Homem, Jesus como Filho do Homem. Então ali ele tem a simpatia humana, a preocupação com os gentios. Então Lucas apresenta Jesus como Filho do Homem, por quê? Porque Lucas escreveu o seu evangelho para o grego, Lucas era grego, ok? Então ele escreve o seu evangelho direcionado para o grego, para todo mundo, mas especificamente para o povo grego, de língua grega. Então o que interessava para o grego? O homem, não era isso? A inteligência. O grego estava muito preso à inteligência, às características humanas, ao comportamento do homem, ao modo de pensar do homem. Então Lucas tinha que mostrar Jesus como o Filho do Homem. E numa linguagem bem refinada, porque o grego era refinado, ok? Então você perceba a diferença, quando você lê o Evangelho de Lucas, você vai perceber que está escrito numa linguagem assim mais contundente, numa linguagem mais clássica. Por quê? Porque ele escreveu especificamente para o grego, ok? Vamos lá. Depois João culmina mostrando que Jesus é o Filho de Deus. Alguém pode dizer amém? O Messias esperado, o próprio Deus Jeová, a verdade e a vida, ok? Foi João que escreveu assim, Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ok? Então você perceba que João, ele mostra o lado Deus de Jesus, ele escreve sobre Jesus, o Filho de Deus, e João era judeu também, ok? Então João conhecia bem esse lado, inclusive João foi o mais jovem dos discípulos de Jesus, ok? Era o mais jovem do grupo dos 12 e era o discípulo mais próximo de Jesus, ok? Era ele, Pedro, Tiago e João. Mas João era aquele que debruçava a cabeça no ombro de Jesus. Era aquele com quem Jesus confidenciava algumas coisas que não confidenciava com os outros. E era aquele também que abria o coração para Jesus. Ok? Jesus tinha um cuidado, talvez por ele ser o mais jovem, Jesus tinha um cuidado e um carinho todo especial por João. E João tinha um amor também todo especial por Jesus. Tanto que o evangelho de João é conhecido como o evangelho do amor. Ok? Onde você vê ele usando essa expressão, demonstrando o amor de Jesus o tempo inteiro. Tanto que lá no capítulo 21 tem o seguinte, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então ele usa o tempo inteiro essa expressão do amor no seu evangelho, ok? Vamos lá então. Esse mesmo progresso é visto em Atos dos Apóstolos e nas epístolas. Por exemplo,
Atos dos Apóstolos é a ponte entre o Evangelho e as epístolas, ok? Então você perceba aí Deus colocando mais um livro histórico entre os evangélicos, entre os evangelhos, que são livros históricos, e as epístolas, que são de ensino. Então era preciso também um elo de ligação, uma ponte. E qual é o livro que faz essa ponte no Novo Testamento entre os evangelhos e as epístolas? Atos dos Apóstolos, ok? Então, qual é a ponte do Antigo para o Novo Testamento? Mateus. Qual é a ponte dos evangelhos para as epístolas? Atos dos Apóstolos, ok? Alguém aí está conseguindo acompanhar isso? Você vai entender isso melhor quando você começar a ler o Novo Testamento. Então, vou repetir o que eu falei no começo. Se você está ouvindo tudo isso aqui, está recebendo no seu celular, mas você não lê o Novo Testamento, você está jogando tudo fora, não vai adiantar de nada. Porque o único lugar que você vai ver tudo isso que você está ouvindo aqui é no Novo Testamento. Ok? Então é mais ou menos assim, como se Deus estivesse obrigando você a ler o Novo Testamento. Esse obrigando coloca aspas, porque Deus não obriga ninguém a fazer nada, ele respeita o nosso arbítrio, ou seja, a nossa decisão. Então, mas ele espera, ele tá colocando você, tipo assim, numa posição em que você não vai ter muito para onde correr, a não ser ler o Novo Testamento. Ok? Vamos lá. Quem é que vai ler, faz assim com a mão, o Novo Testamento? Não é quem está lendo, não. O que você está lendo, esquece. É quem vai ler a partir de hoje, a partir de Mateus. Hoje você começa Mateus e só vai parar em Apocalipse. A julho a gente vai fazer uma comemoração aqui, porque todos vão ter terminado a leitura do Novo Testamento. Quem topa esse desafio? A gente tem fevereiro. Fevereiro está acabando, mas não acabou, não é? Então a gente tem fevereiro, março, abril, maio, junho, olha aí, a gente tem 5 meses, gente, para ler o Novo Testamento inteiro. São só 27 livros. E alguns são pequeníssimos, por exemplo, Filemão é uma folha só. Judas é uma folha só. Então, interessante, né? Então, você vai conseguir, diga para o teu irmão, você vai conseguir. E você vai crescer muito com essa leitura, diga aleluia. Fala para o teu irmão, você vai crescer muito com essa leitura, porque a gente vai comentar aqui, a gente vai conversar sobre os livros que você vai estar lendo. Então, isso vai ser legal demais. Fala para o teu irmão, isso vai ser muito legal, meu irmão. Vamos lá. Então, Atos é a ponte entre os evangelhos e as cartas. 1 Coríntios 13 diz assim, ó. Fé, esperança e amor. Não fala de fé, esperança e amor? Né? 1 Coríntios 13 fala fé, esperança e amor. Os 3 principais escritores do Novo Testamento, quem são? Parece coincidência isso, né? Vai lá em 1 Coríntios 13, vamos ler aí. 1 Coríntios 13. Quem achou aí, diga amém. Veja o que diz lá no último versículo, 13, diz assim, ó. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Não está escrito aí? Então vamos lá, agora volta aqui para a apostila, olha o que diz aqui, ó. 1 Coríntios 13 fala de fé, esperança e o amor. Os 3 principais escritores do Novo Testamento, quem são? Paulo, o apóstolo da fé, Pedro, o apóstolo da esperança, e João, o apóstolo do amor. Você acha que isso é coincidência? Não é não. É plano de Deus, diga aleluia. É plano de Deus, vamos em frente. Agora vamos falar um pouquinho sobre os 4 evangelhos. Vamos lá. Primeira pergunta que surge, por que 4 ao invés de 1? É o que os jovens, por exemplo, vão se perguntar quando olhar assim, por que 4 evangelhos? Não bastaria o de Mateus, ou de Lucas, ou de Marcos, ou de João? Então vamos lá. Porque cada um enfatiza um aspecto diferente, como se fossem 4 retratos pintados em ângulos diferentes, como se fosse um 3D, ou um 4D no caso aqui, né? Entendeu? Cada um pegou um aspecto diferente do ministério de Jesus. Cada um ofereceu um lado diferente para a gente olhar, ok? E isso nos deu o quê? Um aspecto global, um aspecto inteiro, uma visão mais completa do ministério de Jesus, da pessoa de Jesus, da vida de Jesus. No livro do profeta Ezequiel 1, versículo 10, fala dos 4 seres viventes. Quem já leu? Fala de um com cara de leão, outro com cara de boi, outro com cara de homem, outro com cara de águia. Vamos ler lá. Ezequiel 1, versículo 10. Profeta Ezequiel. Ezequiel fica depois de Jeremias, ok? Ezequiel capítulo 1. Quem achou aí, me ajuda, diga amém. Voou alguma coisa de dentro da minha Bíblia. Tanta coisa que tem aqui, está com o nome de um diácono ali. Vou nem falar quem é, senão vai pensar que é implicância.
Ele não está aí não, Leandro. Ezequiel, capítulo 1, versículo 10, diz assim, ó. Cadê o meu aqui? Deixa eu ver. Achei. Quanto à forma dos seus rostos, cada um tinha um rosto de ser humano. Do lado direito, os 4 tinham rosto de leão. Do lado esquerdo, rosto de boi. E os 4 também tinham rosto de águia. Olha aí, ok? Então, veja bem. Mateus mostra Jesus o Messias, o rei, que é simbolizado por quem? Pelo leão, ok? E o leão simboliza o quê? A soberania. Então, Mateus mostra o lado rei de Jesus e o lado soberano de Jesus. No Evangelho de Marcos, Marcos mostra Jesus como o quê? Servo, o servo do Senhor. Quem que simboliza o servo? O boi. Lembra da profecia lá de Ezequiel? O boi. E o boi simboliza o quê? O trabalho, o serviço. O Evangelho de Marcos nos mostra Jesus trabalhando o tempo inteiro, o boi no trabalho o tempo inteiro. Pois é, vamos lá. Lucas mostra Jesus como filho do homem e enfatiza o homem. Simboliza o quê? A mais alta inteligência, ok? O homem está ali ou não está na profecia de Ezequiel? E João mostra Jesus como filho de Deus, simbolizado pela águia. A águia está na profecia? Tá. E representa o quê? A divindade de Jesus. O Evangelho de João não mostra Jesus Deus, o Filho de Deus? Pois é, ok? Vamos em frente. Será que isso é coincidência? Não, isso é a progressão. Vamos lá, quer falar comigo, menino? Tá, vamos lá. Então, estes 4 aspectos são necessários para transmitir toda a verdade acerca de Jesus, ok? Então, era preciso que se mostrasse Jesus por esses 4 ângulos, para que se pudesse entender a totalidade da pessoa de Jesus. Então, vamos lá. Mateus, o leão. Leão é o símbolo da tribo de Judá. Jesus era de qual tribo? Amém. Quem concorda que Jesus era da tribo de Judá? Levanta a mão. Pode levantar todo mundo que Jesus era o leão. É o leão da tribo de Judá. Alguém pode dizer amém? Marcos, o boi, símbolo do trabalho paciente e produtivo. O trabalho de Jesus foi paciente e produtivo ou não foi? Amém. Lucas, o homem, identificação de Jesus com o ser humano. Ele se identificou com o ser humano ou não? É claro que sim. Jesus era 100% Deus, mas também era 100% homem. Foi encontrado em figura humana, se tornou como um de nós. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, é o que diz a Bíblia. João, a águia. A águia também na Bíblia é o símbolo de Deus, amém? E João mostra Jesus como Deus. Agora vamos lá. Os evangelhos sinóticos. Quais são os evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas. O que quer dizer sinótico? Semelhante, parecido, que contém as mesmas coisas, ok? Então você vai perceber que nesses 3 evangelhos se repetem alguns fatos, algumas narrativas, algumas situações, alguns acontecimentos com Jesus e a partir de Jesus, ok? Então, esses 3 evangelhos mostram esse ângulo de Jesus, ok? Cada um num aspecto diferente, mas o mesmo acontecimento. Já o evangelho de João, não. O evangelho de João mostra a outra situação. Coisas que nesses 3 não tem no evangelho de João. É como se João fosse um complemento dos 3 evangelhos sinóticos. Vamos lá. Nos evangelhos sinóticos a gente vê os fatos externos da vida de Jesus, ou seja, o que aconteceu de Jesus com relação às pessoas. No evangelho de João, a gente vê os fatos internos da vida de Jesus, o que acontecia com a pessoa de Jesus. Nos evangelhos sinóticos, que são os 3, os aspectos humanos de Jesus. A gente vê a humanidade de Jesus. No evangelho de João, a gente vê o aspecto divino de Jesus. Ele mostra o lado Deus de Jesus. Nos 3 sinóticos a gente vê Jesus fazendo seus discursos públicos para aquelas grandes multidões. No Evangelho de João a gente vai ver os discursos mais particulares, que ele faz ali para o grupo mais fechado, que são o grupo dos seus discípulos mais próximos, ok? No ministério de Jesus da Galileia é mostrado nos evangelhos sinóticos. Jesus trabalhando na Galileia, ensinando na Galileia, vivendo na Galileia. O evangelho de João mostra o ministério de Jesus na Judéia, ok? Vamos lá. Então, falando um pouquinho agora sobre para quem especificamente esses evangelhos foram escritos, Mateus foi escrito para o judeu, para toda a humanidade, mas direcionado para o povo judeu. Marcos foi escrito para o povo romano, para toda a humanidade, mas direcionado para o povo romano. De que maneira a gente poderia dizer? Foi escrito como assim? Tipo assim,
Mateus foi escrito para o judeu porque ele precisava escrever de uma maneira que o judeu entendesse a mensagem do Evangelho, ok? Por isso ele se refere várias vezes à lei lá do Antigo Testamento, para que se cumprisse o que fora dito. Marcos escreve para o romano de uma maneira, numa linguagem que o romano entendesse. O romano não era aquele povo prático, então ele escreveu um evangelho bem prático. Lucas escreve para o grego, por isso ele precisou escrever de uma maneira mais refinada, ok? E João escreve para a igreja, ok? Escreve para o povão, para todo mundo, para todas as igrejas, ok? Interessante isso. Interessante isso ficar claro, porque às vezes você vai ver a mesma coisa escrita num evangelho e no outro, mas você vai perceber a maneira diferente, como você vai ver aqui na frente. Vamos lá. Análise de algumas divergências, entre aspas, que na verdade não são divergências, vista nos evangelhos. Por exemplo, o primeiro milagre relatado em Mateus é a cura de um leproso, ok? Quando você estiver lendo o Evangelho de Mateus, você vai ver que o primeiro milagre de Jesus foi a cura de um leproso. Então, a cura de um leproso era altamente significativa para os judeus. Qualquer outro milagre que Jesus fizesse não teria o mesmo impacto do que a cura de um leproso. Por quê? Porque a lepra para o judeu não era só uma doença física, não era só uma patologia. Para o judeu, a lepra também era espiritual, era consequência de pecados daquela pessoa. A pessoa pecou, cometeu um pecado grave e pegou uma lepra. Eles tinham essa concepção, ok? De que a lepra era algo espiritual. Então, quando Jesus cura um leproso, aquilo para eles estava demonstrando o quê? O trabalho espiritual de Jesus. Jesus realmente cura, porque a causa dessa doença era um pecado. Ok? Então isso tinha um significado muito importante para eles, impactava muito os judeus acerca da lepra. Então a lepra era o câncer da época, não tinha cura. Jesus chega e cura um leproso porque pecou, porque para eles o cara era leproso porque pecou. Ok? Vamos lá. O primeiro milagre relatado em Lucas foi a expulsão de um demônio. Ok? Então os gregos se interessavam muito por essa parte dos demônios. Ok? Então veja bem, adoração aos demônios, possessão de demônios, expulsão de demônios, os gregos valorizavam muito essa questão. Por isso que lá no Evangelho de Lucas, o primeiro milagre que você vai ver é Jesus expulsando um demônio, porque isso para eles era importante. Mateus cita muito a lei sem explicar a lei. Por quê? Que Mateus cita vários pontos da lei de Moisés e não explica. Por quê? Porque Mateus partiu de um princípio de que para o judeu não precisava explicar a lei, porque todo judeu era especialista na lei de Moisés. Ok? Só para você saber, todo menino judeu, quando chega aos 12 anos de idade, eles são obrigados a conhecer de cor e salteado os 5 livros de Moisés, o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O garoto judeu com 12 anos ele tem que recitar de cor e salteado esses 5 livros. Então, não precisa falar mais nada, né? Que eles conhecem a lei de cor e salteado. Então, quando Mateus, no seu evangelho, cita a lei, um artigo da lei, um ponto da lei, ele não precisa explicar, porque ele parte do princípio que os judeus sabem do que ele está falando, ok? Tanto que ele não explica. Ele simplesmente fala lá sobre a lei e está tudo certo. E vai adiante. Vamos lá. Quase terminando. Hoje, mais uma vez, não vai dar tempo de terminar, mas vai faltar pouco. Vamos lá. Lucas já não fala da lei, mas dá o entendimento do que é a lei. A lei, para ele explica lá no evangelho dele como a justiça e o amor de Deus, ok? Porque ele está falando para grego. O grego não está nem aí para a lei. Lei de Deus, lei de judeu, ok? Mateus mostra Jesus repreendendo os escribas e fariseus, chamando-os de sepulcros caiados, ok? Todo mundo conhece esse texto, né? Falando que eles são sepulcros caiados, por fora tudo direitinho, uma aparência de santidade, mas por dentro só pecado, né? Vamos lá. Lucas usa o termo sepulturas invisíveis, olha aí. Por que esta diferença? Vamos lá. Porque os judeus caiavam os sepulcros para quê? Para que ficassem bem visíveis, para que nenhum deles pisasse numa sepultura. Porque se um judeu pisasse numa sepultura, ele ficava impuro. E precisava passar por todo um cerimonial de purificação, ok? Então, quando Jesus fala para os judeus, sepulcros caiados, quando ele fala para os fariseus, sepulcros caiados, os fariseus sabiam exatamente o que Jesus estava falando, né? Parece um elogio, né? Vocês são sepulcros caiados, mas não era um elogio. Sepulcros caiados queria dizer por fora direitinho e por dentro só podridão, não é? Vamos em frente. Então, mas para o gentio, para o grego, por exemplo, a expressão sepulcro caiado não queria dizer nada, não significava nada, ok?
Já sepulcro invisível, olha aí, para os gentios, tinha um significado de uma sepultura disfarçada. Então, se falasse sepulcro caiado para o gentio, ele não ia entender nada. Mas já se você falasse sepultura invisível ou sepulcro invisível, ele já saberia do que você estava falando. Vamos lá. Mateus fala do reino dos céus. Isso aqui é interessante, ó. Mateus fala do reino dos céus. Lucas fala do reino de Deus. Você já notou isso? Quando você está lendo o Evangelho de Mateus, ele fala o tempo todo em reino dos céus. Quando você está lendo Lucas, ele não fala reino dos céus, ele não usa essa expressão. Ele usa a expressão reino de Deus. Por que será? Porque para os judeus, meus irmãos, acrescentar o nome de Deus a alguma coisa é superlativizar essa coisa. Então, quando você, para o judeu, por exemplo, se você fala cidade de Deus, você está falando de uma cidade grandiosa, ok? De uma cidade descomunal. Então, se você falasse reino de Deus para o judeu, ele entender como um reino grande, mas, porém, de natureza humana, ok? Porque coisa criada pela mão humana. Quando você fala cidade de Deus, quem criou a cidade para Deus? O homem, não é? Reino de Deus, quem criou o reino para Deus? O homem, e não é isso. O reino de Deus foi criado por Deus, amém? Por isso que o Mateus usa essa expressão reino dos céus, porque isso aí já muda a conotação, ok? Vamos lá. Deixa eu beber água. Vamos lá. Então Lucas usa o termo reino de Deus, não um dos milhares de deuses que os gentios acreditavam, principalmente os gregos, mas ele fala do reino do único e verdadeiro Deus. Para os gentios, ele já podia usar essa expressão reino de Deus, porque todos os gentios, principalmente os gregos, já sabiam que ele estaria falando de um reino sobrenatural, ok? De um reino espiritual. Bom, gente, eu vou ter que parar por aqui, faltou um pedaço, mas a gente termina domingo que vem, ok? Domingo que vem tem mais algumas coisas importantes a falar sobre esse contexto e depois a gente já entra direto dando uma pincelada em cada livro do Novo Testamento, ok? Bom, torno a dizer para que você leia a sua Bíblia. Se você não lê a sua Bíblia, se eu desconfiar que você não está lendo a sua Bíblia, eu vou sugerir que você não venha mais para o estudo bíblico, porque você vai estar vindo em vão. Vou sugerir que você venha só para o culto, tá bom? Porque aqui vai ser só para quem está lendo, porque senão você vai estar voando, vai estar aqui só para fazer número. E a intenção não é essa, a intenção é que você venha para acompanhar, para crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E se você não ler, isso não vai ser possível. Amém? Então, a gente espera que você esteja aqui, que você, no domingo que vem, vou lançar um desafio. Vamos botar aí. Fazer umas contas rápidas aqui, peraí. Levando em conta que você está em casa esses dias. Vamos lá. Segunda, vamos tirar o domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. 6 dias. Se você ler, vou botar aí, 2 capítulos por dia, que não fica pesado, você tem que chegar aqui domingo que vem, tendo lido pelo menos Mateus 12, até o capítulo 12. Amém? Está lançado o desafio? Então, pelo menos até o capítulo 12 de Mateus, a gente espera que você tenha lido no domingo para chegar aqui. Amém? Tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Ali logo no princípio ali fala da genealogia de Jesus, fala do nascimento de Jesus, fala de uma série de coisas importantes ali. Então você leia, que a gente vai até fazer um comentário breve aqui sobre esses 12 primeiros capítulos de Mateus e provavelmente com a sua participação. Amém? Vai ser um prazer ouvir você participar aí dessa debate, dessa leitura. Amém? A gente vai ter 15 minutos de debate todo domingo agora sobre o que foi lido, tá bom? Vou escolher uma pessoa só para a gente fazer um debate e as outras concordam ou não, tá bom? Vai ser uma coisa bem simples, nada, uma coisa bem simplesinha, né? A gente vai pegar uma passagem ali que foi lida ali, falar um pouquinho sobre ela, interagir um pouquinho e a gente continua com o estudo daqui, tá bom? Combinado então, vamos ficar de pé em nome de Jesus, te vejo domingo que vem nesse mesmo horário. Que Deus te abençoe, vamos orar, feche teus olhos. Senhor, obrigado. Obrigado por este momento especial em que nós estamos sendo inteirados sobre o que tem lá no Novo Testamento, para que quando nós começarmos a estudarmos ele propriamente dito, nós não tenhamos muitas dificuldades, porque o teu Espírito há de nos revelar e há de trazer à nossa memória tudo que temos falado aqui, para que o nosso entendimento seja aumentado. Meu Deus, muito obrigado pela vida do meu irmão, da minha irmã, que o teu Santo Espírito possa ajudá-los, meu Deus, a achar tempo e achar disposição, colocarem no
coração o desejo de ler a Bíblia, meu Deus, o desejo de ler o Novo Testamento, para que possam juntos crescer em graça e em conhecimento do teu reino e do Senhor. Meu Deus, muito obrigado por essas vidas tão especiais. Dá a eles e a nós um domingo abençoado, cheio da tua presença, os nossos cultos que sejam agradáveis ao Senhor e que tudo seja feito para a glória do teu nome. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Até daqui a pouco, em nome de Jesus.